Olá a todos, meu nome é Thiago Lopes, sou gerente técnico da Sparta do Brasil. Acredito que a maioria de vocês que estão assistindo me conhecem, os nossos canais de vendas, clientes finais, outros não, né? Então por isso aí faz necessária a apresentação. Para quem não conhece também a Sparta é uma multinacional americana, que está no segmento de desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos saneantes, que são produtos de higiene e limpeza profissionais, destinados aí para indústrias e instituições, né? E entre essas diversas indústrias e instituições, esses diversos segmentos, um dos segmentos que nós temos é o segmento de assistência à saúde, que pega toda a cadeia aí de prestação de serviço em assistência à saúde. Então, como vocês puderam verificar aí nas nossas redes sociais, né, nós tínhamos uma novidade para apresentar para vocês aí no dia de hoje, né? Então chega aí a hora da gente desvendar esse enigma aí, né, fazer essa surpresa, apresentar algo diferente que a Sparta, junto com um grande parceiro, está trazendo para o mercado, para dar mais credibilidade e segurança para o serviço de higienização profissional, né, que no nosso entendimento é a linha de frente aí no combate dessa pandemia viral, né? E aqui com a gente tem um convidado, né, que vai falar um pouquinho aí a respeito do que nós fizemos, né? O José André Teixeira Azevedo, ele é diretor de linha de negócios de uma grande empresa chamada Eurofins, né? Não vou dar muito spoiler, ele vai se apresentar a empresa, para que vocês entendam exatamente o que a Eurofins faz e o que a Spartan fez em parceria com esse mais novo grande parceiro que a Spartan tem aí. José, seja bem-vindo, obrigado aí por estar participando desse vídeo, né, desse mini webinar aí, né, vai ser algo bem sucinto, bem rápido, né, mas com bastante conteúdo, fundamentação e informação aí para o pessoal que estiver assistindo. Bom dia a todos aí, obrigado, Thiago, pelo convite, né? Então, assim, para a gente é bem importante realmente, né, esse tipo de discussão, né? A gente tem oportunidade de colocar as referências técnicas, todo o trabalho que a gente vem fazendo. Para as pessoas me conhecerem aí um pouquinho, meu nome é José André Azevedo, eu sou químico também, eu sou doutor em fisicoquímica e sou diretor, né, toda a área de meio ambiente aqui da Eurofins no Brasil. E particularmente nessa área, né, que houve um desenvolvimento aí bem grande, amplo e rápido, né, devido até à própria urgência, né, que é uma característica da empresa, o dinamismo da gente estar próximo das necessidades, né, dos nossos parceiros, à frente aí dos testes, né, que a gente tem focados na área de SARS-CoV-2, de Covid-19 e poder ajudar aí no que for possível. Tá? Então, um prazer, obrigado e estamos à disposição aí para a gente conversar um pouquinho sobre esses testes. Bom, o José vai fazer uma apresentação. A gente montou um materialzinho aí em PowerPoint, onde ele vai apresentar um pouco a Eurofins e o que eles desenvolveram de uma forma bem geral, né? Bastante conteúdo em termos de portfólio, do que pode estar trazendo para o mercado, não somente para o mercado de higiene e limpeza profissional, né? Mas para todo tipo de indústria e instituição que quer ter aí uma segurança maior, principalmente na retomada da economia, na reabertura dos mercados, seja ele comércio, indústria, né, instituições de apoio, serviço. Então, ele tem um material bem bacana, ele vai dar início a essa apresentação e eu não tenho dúvida aí que vai agregar bastante para todos que estiverem assistindo. Ok, Thiago, obrigado pela apresentação. Então, vamos, né, o que interessa aí. Então, assim, a Eurofins, como a gente vinha falando, ela é uma empresa, né, que a missão é uma missão, a nosso ver, muito nobre, né, porque a gente ataca efetivamente a saúde e a segurança, né? Então, essa é a nossa grande contribuição, né? A gente, direto ou indiretamente, né, está suportando, de modo geral, essa questão. E
como é muito complexa essa questão toda, né, envolve uma série de possibilidades de impacto, né, à saúde humana e também direta ou indiretamente, então é uma empresa que atua na forma mais ampla possível, né, na área de alimentos, na área de agrociência, meio ambiente, análise clínica, farmacêutica, áreas consultivas, auditorias, né. É uma empresa com uma dinâmica muito interessante, né, muito ágil, muito ligada nas necessidades e vertentes mais modernas aí. Então, foi fundada em 1987, né, então é uma empresa assim de modo absoluto até jovem, porém já com, né, cerca de 800 laboratórios, 47 países, são 200 mil métodos, né, de análise. Então, assim, empregando uma população bem ampla também, né, de técnicos e das mais diversas vertentes, né. Então, dentro dessa linha, a gente pode ver um pouquinho da estrutura da Eurofins Brasil Meio Ambiente, que eu sou responsável por essa área. Por que essa área? Né? Porque dentro da nossa visão, como a gente tem toda uma linha de meio ambiente e higiene ocupacional, a gente vislumbrou que nesse momento, para o suporte adequado, né, a uma linha ou um segmento de alguns dos nossos clientes, a gente optou por colocar toda a nossa área de testes vinculados ao SARS-CoV-2 dentro desse guarda-chuva, né? Então, esse guarda-chuva amplo de meio ambiente e higiene ocupacional também agrega toda essa linha de testes vinculados aí à Covid-19. Né? Então, vocês podem ver aqui é um slide bem reduzido, né, do que a gente tem efetivamente como serviço, mas é bem amplo no portfólio. Né? A gente trabalha com a área toda de exploração de petróleo, suporte às áreas exploratórias, a gente trabalha com todos os monitoramentos ambientais, e aí a gama é todas as matrizes, né, e monitoramentos de interesse aí regulatórios e dos próprios estudos internos dos nossos clientes. Então, a gente tem uma visão bem ampla, e a higiene ocupacional vem também margeando esse nosso portfólio. Então, a gente trabalha dentro do que é preconizado hoje nas normas, né? Então, a acreditação, todas as nossas unidades são acreditadas num portfólio bem amplo, né? Não só para os ensaios, mas também para as amostragens. Obviamente, somos acreditados naquilo que é plausível de acreditação, né? Tem algumas áreas que fogem a essa característica, porém, a gente então foca nas principais regulamentações mundiais, né? Então, no caso específico do nosso bate-papo hoje, então todos os nossos protocolos também seguem as normas mundialmente consagradas para serem aplicadas nesse tipo de mercado. Então, aqui é um breve exemplo, né, do que a gente tem de modo geral. Aqui um pouco mais detalhado, né, onde a gente coloca um pouco mais a gama, né, extrema aí, né, a complexidade dos nossos diversos segmentos. A gente pode atuar na esfera pública, na esfera privada e em diversos segmentos também diferentes. Então, isso nos dá bastante orgulho, né, desse espectro grande de análise e possibilidade de atuação para apoiar nossos parceiros. Né? Então, aqui é uma visão geral. Quem quiser mais detalhes, a gente pode conversar depois, mas o nosso foco hoje é justamente como, né, a Eurofins está atuando na área vinculada a esses ensaios, né, de SARS-CoV e vinculados a essa pandemia, né, uma questão aí que a gente já vem discutindo desde o final do ano passado, né? Então, como a Eurofins ela tem efetivamente essa liderança, né, e numa área de espectro amplo, né, passando por diagnósticos clínicos, testes forenses, chegando, né, na alimentos e outras áreas, né? Então, a gente viu que essa complexidade podia nos ajudar, né? Porque como você tem uma expertise técnica muito alta, você tem acesso, né, às principais técnicas mais modernas e de amplitude também de adequação e uso dessas metodologias. Então, a gente pulou, né, na frente usando essa posição única, né, que a Eurofins tem no mercado, né, que é ter acesso a diferentes tecnologias, a diferentes culturas, a diferentes aprendizagens, escolas de técnicas. Então, isso foi muito interessante para nós. E aí a gente incluiu, né, dentro dessa avaliação de testes vinculados à Covid-19, a gente tentou um espectro bem amplo. E aí você percebe que a gente tem testes em humanos, testes em ambientes, em produtos, né? E aí passa por PCR, passa por sorologia, passa por todas essas visões, né? Então, é realmente uma posição privilegiada por conta da complexidade e amplitude do
do que a gente atua, né? Seguindo essa linha, é legal compartilhar também com todos como que toda essa, né, eu falei do todo para ter noção de qual é a magnitude, né, da empresa como corporação, mas também fica aí uma questão, como a gente consegue canalizar, né, essa tecnologia, esse saber, né, esse conhecimento e vincular ele a serviços práticos, né, bem a serem efetivos na ponta do que é a nossa cadeia, né? Então, essa abrangência global da Eurofins, ela faz com que a gente tenha grupos técnicos, né, de discussão, envolvendo profissionais do mundo inteiro, das diversos laboratórios, conforme eu mencionei. E a gente tem dentro desses grupos, dessas câmaras técnicas, nós temos ali algumas referências efetivas dessas tecnologias e expertise. No caso da biologia molecular, que é para onde envereda, né, os ensaios, a gente tem como referência a Eurofins Genescan, que é uma empresa do grupo, e que é efetivamente uma empresa que desenvolve todas essas metodologias e direciona esse conhecimento. Então, ela consegue capilarizar todo esse conhecimento, consegue fazer todos os estudos e depois isso é desdobrado novamente para as áreas de rotina, né? Então, o pessoal de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, faz todo esse trabalho de captação do conhecimento e depois foca para que a gente tenha não só algo efetivamente de qualidade na ponta, mas que a gente também, como a gente tem vários clientes globais, né, que eles tenham acesso a ensaios homogêneos, né, que não se falem línguas diferentes dependendo do país ou região que a gente estiver falando. Bom, então, sabedores disso, a gente vai para uma figura que ela é bem tradicional e muito discutida no dia a dia, né? Quais são as formas de transmissão, como é que pode, né, o SARS-CoV-2 pode impactar. E eu acho legal, essa ilustração ela é bem complexa, né, e bem completa, né? Ela mostra exatamente quais são todas as formas, né, de fluxos dessa possível contaminação. E aqui é legal para a gente entender, né, que a complexidade dessa forma de transmissão, então, né, desde o indivíduo infectado, né, a gente tem a parcela das gotículas menores, né, que a gente acaba colocando para o ambiente no qual a gente está ali vivendo e executando nossas atividades, né, nossa rotina. Elas são passíveis, né, de condução pelo ar, né, então aí já fica uma veia, né, um veio de estudo, né, de como a gente consegue monitorar e mitigar o efeito disso pelo ar. A gente tem a questão toda, hoje já comprovada dos efluentes, né, de como os efluentes sanitários podem fazer com que a gente tenha informações preciosas sobre a contaminação de populações ou comunidades, isso é bem interessante também. A gente sabe que isso é possível. E quando a gente vai para as gotículas mais pesadas, aquelas que acabam, né, tendo acesso mais próximo às mãos, às superfícies nos quais a gente trabalha, e nos força ao uso de EPIs para tentar mitigar isso, o distanciamento social é relevante. Então tem todo esse processo. Aí a gente entra numa linha que você até colocou bem interessante a expressão que você usou, né, na hora que a gente estava começando a conversar, que é a questão da linha de frente, né? E aí, quando a gente vê todas essas possibilidades, né, praticamente 100% delas vão estar diretamente vinculadas aos protocolos de higienização que são utilizados pelas diversas atividades que a gente tem, né? E o que é mais interessante é que esses protocolos, eles acabam convergindo, né, as diferentes atividades de cada estabelecimento. Então, porque é muito importante que a gente tenha no monitoramento e no controle, para garantir a segurança do usuário, a gente tem uma noção clara de como é que é esse fluxo, né? Quais são os horários de pico, quais são as áreas mais utilizadas, quais são efetivamente as atividades ali prestadas, e o protocolo de limpeza, de higienização desse estabelecimento, ele está diretamente vinculado a isso. Ele é montado de acordo a mitigar esses efeitos já de acordo com a dinâmica de cada estabelecimento. Então, acho que essa é a grande sacada e aí a grande, como é que eu vou te falar, a grande relevância do que a gente tem dentro de toda a cadeia vinculada aos protocolos de higienização. E aí eu estou falando do produto, efetivamente, que a gente usa para fazer essa higienização, eu estou falando da forma de aplicação desse produto e do protocolo em si, qual a frequência, com que rotina, qual a dinâmica, né, qual é esse caminho todo para que esse processo seja feito. Então, vocês podem ver aí no slide, né, que eu coloquei um checklist, né, verdinho do lado de cada um desses fluxos, porque aí mostra como efetivamente a Eurofins atua. Hoje a gente tem testes que podem possibilitar o monitoramento e a evidenciação da eficácia de cada etapa dessa,
a gente pode ajudar fazendo testes de todas essas vertentes, né? Todas essas vertentes estão aí vinculadas. Então, voltando aqui, né? Quando a gente tem essa visão e vê a relevância do protocolo de higienização, a gente nos remete a um dos nossos serviços, que é efetivamente o serviço que aqui está categorizado como a própria mão, né, a cama e esse computador, né, que nos remete a um escritório ou uma sala efetivamente, né, de um trabalho mais corriqueiro, né, mais usual, que é justamente essa possibilidade da transmissão do SARS-CoV-2 pela superfície, né, o que a gente chama de fômitos, né, ou fomitos, dependendo da pronúncia aí, nenhuma das duas está equivocada. Então, na verdade, é o quê? É como essas superfícies, essas questões inanimadas, né, elas passam a ser um veículo de possibilidade de transmissão. Então, quando a gente vai para essa linha, então a gente desenvolveu inicialmente um teste, né, efetivamente um teste para essas superfícies, que a gente pode ilustrar aqui de modo geral. O que a gente vê o que é uma etapa crucial de todos esses testes, sejam eles quais forem, como eu extraio do ambiente, né, da possível área contaminada, eu extraio o material a ser analisado. Né? Então, a gente aqui utiliza, nesse nosso teste, a gente utiliza o swab, né? Então, o nosso kit, né, que já é composto para esse tipo de serviço, ele já vem com o swab, né? Quem não conhece o swab diretamente, é uma espécie de cotonete, né, que ele vem já embedido numa solução tampão. Essa solução, no ato da coleta, ela é retirada, né, porque nos interessa o swab ou o cotonete umedecido com a solução, a gente descarta essa porção excedente e faz o esfregaço, que é uma técnica que você tem uma área, né, específica para amostrar. Hoje a gente trabalha com 100 centímetros quadrados e ela tem as direções, né, que você contemple todas as direções necessárias para fazer esse esfregaço, com uma tensão, né, correta dessa aplicação. E aí você recolhe esse cotonete ou swab, né, dentro de um outro tubo e envia para o laboratório para as análises, né? A gente já trabalha com tudo isso bem rastreável, então a gente já manda no kit tudo que é necessário, desde o primórdio da análise até efetivamente a sua execução final. Então, questões de cadeia de custódia, questão de instruções básicas, todas as embalagens primárias e secundárias, todas elas já vão dentro do kit, inclusive material para higienização desse kit, caso ele, né, como ele estava numa área de suposta contaminação, então isso tudo é feito dentro das normas efetivas aí de segurança. Né? Então, quando esse material chega ao laboratório, né, a gente entra na fase da análise efetivamente, que todos esses métodos, seja eles de efluente, de ar, de superfícies, eles migram para uma mesma análise, vamos chamar assim, instrumental, que é efetivamente aquilo que vai te definir a presença ou a ausência do contaminante, no caso do SARS-CoV-2 presente ou não na área. Então, é uma análise que ela é bem difundida e bem conhecida no meio da biologia molecular, né, que é a análise de PCR. Então, o PCR, na verdade, ele faz o quê? Ele, a partir do momento que você tem a presença, né, do RNA do vírus, né, que é o material nucleico presente no vírus, né, e que é ali a informação genética, né, que está atrelada, você consegue fazer com que eu, sabedor dessa sequência, né, desse fragmento que você tem do RNA, você consiga complementar ele através de uma reação enzimática, né? Não só complementar, mas ir duplicando, né? Fazendo uma ampliação desse material, que a gente chama isso de ciclos de cópia, ou números de cópias do material nucleico inicialmente encontrado no ambiente, e através de reações que esse meio a ser analisado possui, a gente consegue saber que com um certo número de cópias, você gera uma fluorescência necessária para ser detectada no instrumental. Então, é uma análise extremamente confiável, porque ela é uma solução de encaixe, efetivamente aquela sequência do fragmento, ela é efetivamente duplicada, e a duplicação faz com que esse sinal se amplie e a gente tenha certeza efetivamente de que essa leitura ela é direcionada ao que se pretende. Mas geralmente fica uma pergunta no ar, né? Falar, tá bom, mas como é uma técnica genérica, né, e é utilizada para toda essa questão de biologia molecular, como que a gente consegue garantir efetivamente, né, que está enxergando o que nós pretendemos? Então aí vem o complemento da análise, né? Na verdade, existem mapeamentos e bancos, né, de informações mundialmente compartilhados, no qual essas sequências, conforme essas sequências de material nucleico, elas são identificadas, elas são difundidas, né?
E a gente tem aí duas categorias básicas quando a gente fala de coronavírus / SARS-CoV-2. Que a gente sabe que o coronavírus é uma família e o SARS-CoV-2 é efetivamente um vírus vinculado a essa família que nos proporciona a Covid-19. Nesse caso, existem duas sequências bem direcionadas que a gente faz a avaliação delas. Então, quando eu falo de família coronavírus, todos têm a sequência chamada de GNE, que é efetivamente uma sequência que toda a família de coronavírus possui. Então, a gente usa essa leitura para ser diagnosticado como um screening, para ser usado como um screening, ou seja, eu sei que ali existe a presença de um coronavírus. E para complementar isso, a gente usa uma sequência específica do SARS-CoV-2, que é a nomenclatura que a gente chama de RDRP, nessa sequência, e que eu garanto que se eu achei essa sequência, eu tenho SARS-CoV-2 presente na minha amostra, ok? Então, como é que isso é designado? Por que o E, por que o RDRP? Porque, em paralelo a esses estudos, a gente precisa garantir essa relação unívoca. Então, quando a gente faz isso, a gente usa estudos de possível mutação genética para que a gente garanta que essas sequências sejam as menos mutadas, ou seja, quem tem as sequências que possuem menor taxa de mutação são as mais bem aceitas para que sirvam como uma indicação direta, o que é meio óbvio, mas é legal explicar, para todo mundo estar na mesma página. Então, hoje a gente consegue identificar se tem coronavírus e se nesse coronavírus ele é SARS-CoV-2 ou não, muito precisamente para saber quem é quem, tá bom? Então, na sequência aqui, só uma passagem por todos os testes que a gente faz, Então, a gente consegue analisar influentes, a gente consegue analisar EPIs. Aí vocês podem perguntar assim, pô, mas EPI, para que esses caras testam EPI? Não, a gente faz os esfregaços não só das máscaras, mas podem também outros EPIs, para quê? De repente, certas equipes segregadas dentro de um ambiente fabril, por exemplo, a gente pode, no final do dia, através de um ensaio desse, detectar alguém contaminado e segregar esse pessoal para uma tratativa de segurança diferenciada, ou testar todos, ou começar a intensificar alguma coisa. Então, essa é a prerrogativa do uso dos EPIs. Eu vou pular esse, que é o foco do nosso bate-papo. Tem o teste de superfície, conforme eu expliquei, para medidas de prevenção. Muitas vezes, as pessoas não têm a noção clara, mas o vírus ele fica até 48 horas, então ele não tem uma estabilidade tão grande. Mas dependendo do fluxo de uso dessa superfície, a cada hora eu posso ter um contaminante que entra e que se propague. Então, essa é a visão, Não é uma visão estanque ou direcionada àquela superfície pelo tempo que fica, mas é ela no contexto do monitoramento geral do ambiente que você está avaliando, E o teste de ar, Existem ambientes, inclusive os hospitalares, é muito comum, os dutos e você interligue diferentes áreas com o mesmo fluxo de ar. Então, é importante que você tenha essa noção. Por que eu pulei o protocolo de higienização? Porque esse é o foco do nosso bate-papo aqui, É efetivamente testar se o produto e a forma de aplicação dele estão de acordo com o que ele é preconizado. Se ele efetivamente isenta aquela área da presença do contaminante. Essa é a sacada. Então, se esse produto é efetivamente destinado a isso, é bom que a gente, embora todos os testes, todas as questões de registro de produto, todos os estudos e a ciência por trás de todos os fabricantes e com seriedade fazem, mas é importante, focado no SARS-CoV-2, que a gente tenha também essa visão. Então, é isso que o nosso teste proporciona. É uma adaptação do teste de superfície vinculado à eficácia do produto. Então, assim, esse é o teste. É um teste muito interessante que a gente desenvolveu. Então, na verdade, como é que a gente faz esse teste? De modo aqui mais geral. Ele é nas superfícies no qual a gente está testando. A gente inocula o vírus SARS-CoV-2 atenuado, E também a possibilidade do norovírus, que é um vírus de similar característica, mais resistente, porque o SARS-CoV-2 atenuado ele é um pouco menos resistente que o SARS-CoV-2, vamos chamar assim, original ou natural. Então, eles não causam nenhum problema para os usuários e para quem estiver efetivamente efetuando os testes. Então, esses testes eles são aplicados como? A gente inocula o vírus na região onde a gente quer testar. Depois a gente amostra esse espaço. Depois é feito o teste com o produto sanitizante e nós fazemos uma nova amostragem no mesmo local. E aí nós comparamos os dois resultados, mostrando a ausência ou a presença nas diferentes etapas. E, obviamente, se a gente tem sucesso nesse processo, a gente tem saída de presença para ausência.
Uma questão que era muito comum no início dessas preocupações e testes, né, de sanitização, era justamente porque é muito difícil, às vezes, você conseguir ir para uma superfície que ela é comprovadamente contaminada, né? Porque se o percentual de superfícies fosse mais para contaminado do que não contaminadas, nós teríamos um problema de vulto muito maior, né? Então, esse teste ele proporciona isso, a certeza de que eu estou usando o produto numa área efetivamente contaminada, sob controle, é claro, porém, é uma área que nos remete à possibilidade de ter esta comprovação, né, antes e depois da etapa de sanitização, né? Então, isso é bem legal. Tem aqui uma ilustração que fica um pouco mais clara, eu acho que o desenho é mais tranquilo que o texto, né? Então, na verdade, é isso. Você tem o SARS-CoV-2 inativo, ele é inoculado numa certa área, e aí você pode fazer a sanitização dessa área, faz a amostragem e vê se está detectado ou não está detectado. E numa outra análise paralela de controle, você inocula, não sanitiza e faz a análise. O comparativo dessas análises, né, te designa se foi eficiente ou eficaz o uso do produto e a forma como ele é colocado, né, como é feito o processo, né, de higienização do local. Então, isso é bem interessante, é bem legal, que nos coloca numa posição privilegiada de efetivamente comprovar a eficácia dos produtos que estão sendo utilizados lá. Então, nesse momento, a gente tem uma bifurcação das possibilidades de teste, porque a gente achou interessante, porque isso é bem bacana, porque como o vírus tem perfis diferentes, dependendo dos materiais e das características das superfícies, né? Então a gente viu isso como um excelente direcionamento para o efeito final que o cliente, né, o usuário do processo de limpeza e tudo que decorrente dessa cadeia, ele consegue comprovar com isso, né? Então foi bem interessante isso, só que a gente desmembrou em duas fases, né? A gente pode fazer o teste em laboratório, né, que é sob condições mais controladas, onde o laboratório recebe o produto, faz efetivamente o ensaio com e sem a sanitização ou sem o uso dele, em condições efetivas controladas de laboratório. E também a gente possui o teste no qual a gente executa em campo, nas instalações, efetivamente, da onde o nosso cliente pretende, né, fazer uso desse processo de sanitização e pode comprovar também em loco isso, né? Então, a gente faz uso sempre do SARS-CoV-2 atenuado e também do norovírus, né, de controle, porque você garante ali duas diferentes vertentes similares, porém com resistências diferentes e tudo mais, que dá uma visão mais clara sobre o teste. Então, esse é o teste, né? Efetivamente um diferencial em relação ao que a gente vê em uma desinência do teste de superfície efetivo. Bom, para concluir, a gente tem que passar pelo exemplo do nosso relatório, né, que às vezes é uma dúvida, né, que o cliente final tem. Você, tá bom, mas disso tudo aí, o que eu tenho como para comprovar que efetivamente o meu produto é eficaz, né? Então, a gente tem um laudo bem simples, né, mas é um laudo muito relevante, porque ele tem toda a descrição da amostra, né, de todo o processo, todos os detalhamentos que o nosso cliente quiser colocar, eu acho que são válidos, porque podem nos dar uma visão clara da onde foi a amostragem feita, de que produto foi usado, qual foi o método de higienização usado. Tudo isso pode ser contemplado na descrição da amostra, sem problema nenhum. Tá? Obviamente, por se tratar de produto, alguns itens de rastreabilidade são relevantes, né, como lote, data de validade, mas isso já é corriqueiro para o mercado, que é um mercado sério e trabalha dentro do que é preconizado. E o laudo é bem simples, te dizendo claramente, né, como se você teve ausência ou presença, né? Nesse caso, aqui é um relatório simples de rotina do teste de superfície. No caso dos testes de eficácia, ele é um pouquinho mais elaborado, mas muito próximo desse tipo de relatório. Na verdade, ele tem um pouco mais de informação para que aquele processo seja bem claro para o usuário final e que comprove o que realmente ele se destina, que é o produto é ou não eficaz nessa tratativa, né? Então, é basicamente isso. Então, encerrando, né, devido a essa complexidade toda, além, né, desses testes todos que eu coloquei para vocês, a Eurofins também tem um programa que suporta empresas para essa linha de retomada da economia de uma forma mais segura, né, que é o Safe at Work, que é um programa que pode ser adquirido pela companhia e que é uma gama de ações, desde testes de produto, testes nos colaboradores, testes nas superfícies, testes no ar, nos efluentes, uma consultoria sobre a documentação interna que essa empresa tem, se os fluxos dentro do sistema de qualidade SMS da companhia também estão de acordo à prevenção. Então, é um trabalho grandioso, né, que, na nossa visão, é bem interessante para as empresas que aderem, porque eles dão uma visão global, né, da seriedade com que a empresa está
tratando o tema, né? E muitas vezes ele é menos custoso do que algumas visões simplistas, né? De que eu vou testar 100% dos meus funcionários. Tá bom, mas você testou hoje. Se um funcionário desse foi para casa e voltou no dia seguinte contaminado, esse teste que você acabou de fazer, você vai fazer com que periodicidade? A testagem de 100%. Esse custo é alto. Então, é interessante que você tenha ferramentas acopladas que consigam te dar um direcionamento sobre como monitorar isso, né? Então, superfícies são relevantes para designar certas áreas, o ar é relevante para outras. Se eu tenho empresas que têm blocos independentes ou prédios independentes, a análise do efluente pode me dar um indicativo da população de cada uma dessas edificações. Então, a gente começa a ver que é um estudo muito mais complexo e que pode, por vezes, dar uma visão clara disso com até um custo menor do que efetivamente uma testagem em massa, né? Então, isso tem que estar permeando a mente de todo mundo que trabalha nessa área também, né? E com isso, né, após a aderência ao programa, a gente pode também estar trabalhando com um selo, né, de testagem, né, um selo de que efetivamente essa empresa passou por esse processo todo e que está apta a estar trabalhando de uma forma mais segura do ponto de vista da Eurofins. Então, acho que era isso, Thiago. Eu não sei se eu atendi as tuas expectativas aí, né? Procurei ser o mais didático possível, passando por tudo, e enfatizando essa novidade aí que a gente tem para o mercado e que a Spartan vislumbrou isso de forma pioneira também e se aproximou da gente com essa visão clara de como poder fazer, né, esse tipo de investimento, né, e comprovação da qualidade do produto. Então, achei que foi bem legal essa ideia e esse pioneirismo aí. E estou aqui caso a gente queira continuar aí com a nossa conversa, tá bom? Então, perfeito, José. Foi muito esclarecedor, deu para ter uma... Para quem não conhecia a Eurofins, deu para ter uma ideia perfeita da robustez, da dimensão do mercado que vocês possuem, do portfólio de serviços que vocês podem estar prestando para ter o que você falou aí finalmente, né? Um monitoramento com a finalidade de segurança, né? E um monitoramento inteligente, né? Não ficar testando em massa os indivíduos diariamente, né? Que isso acaba tendo uma inviabilidade tanto operacional quanto econômica, né? Mas testar de forma inteligente, entender quais são as intempéries de cada setor, de cada área, de cada instituição, de cada população, para conseguir aí ter um monitoramento mais fino e ser mais assertivo, né, nessa questão. Foi muito bacana, é exatamente o que a gente esperava da apresentação, então veio totalmente de encontro, né? E sabendo disso, até nessas informações a respeito da Eurofins, nós tivemos um contato, acredito que é um pouco mais de um mês, né? Quase 2 meses atrás, e a Spartan começou a desenvolver um trabalho junto com a Eurofins para entender um pouco como os produtos em geral, né? E é óbvio que a gente utilizou isso dentro dos nossos produtos, dentro do nosso carro-chefe, para entender qual era a real efetividade de um produto saneante lá na ponta. E uma coisa é você ter, como o José comentou, um produto testado em laboratório, que você tem condições ideais para, né? Então, é um ambiente mais controlado, e aí a chance de um erro, o risco de você ter uma ineficiência do produto, seja pelo produto, ou seja pelo processo, ou pela ferramenta que está sendo utilizada, na qual está aplicando o produto, não existe. Ela não está naquele ambiente controlado. Então, inicialmente, a gente a Spartan fez uma sistemática para tentar validar o nosso produto frente às SARS-CoV-2, que foi interessante. Então, inicialmente, nós fomos para campo, né, fomos até a um hospital de campanha, né, com o intuito de verificar se tinha presença de SARS-CoV-2 em superfícies de alto contato após a higienização. Então, nós fizemos aí cerca de 10 coletas pós-higienização de pontos de alto contato. Então, maçaneta da porta, puxador da porta, válvula de descarga, torneira, saboneteira, alguns pontos da cama como cabeceira, suporte de soro, uma caixa plástica que ficava os pertences pessoais
da pessoa que estava internada, né? Então, bom, num hospital de campanha, onde todo mundo que está lá internado está evidenciado que está contaminado com o SARS-CoV-2, espera-se que em vários tipos de superfície você tenha presença, né? Então, nós partimos desse pressuposto, fizemos a higienização, fizemos a coleta depois e, com a grata felicidade, nós vimos que nenhum dos pontos teve contaminação. Então, foi ausente nos 10 pontos. Interessante. Então, era bem provável que esses pontos estavam contaminados e, após a higienização, eu não tenho nenhum tipo de contaminação. Aí vem a seguinte pergunta, né? Será que realmente estavam contaminados? Né? A chance de estar é muito grande, porque eram centenas de internados com a doença no hospital que só tratava daquilo, só estava atendendo aquilo. Então, a probabilidade é muito grande, mas não é uma certeza absoluta. Então, nós fomos para o laboratório, fomos para a bancada, né? Onde nós cedemos uma amostra de produto para a Eurofins, né? Para que dentro da diluição e tempo de contato correto, o produto fosse desafiado em bancada, frente ao SARS-CoV-2. Então, esse teste final para validação de saneantes que o José comentou, ele foi realizado no produto Perox 4D, né? Onde nós fizemos a diluição correta, a aplicação, o tempo de contato. Então, eu já tenho uma presença evidenciada antes da higienização e passo a ter uma ausência desse vírus, o SARS-CoV-2, pós a higienização. Então, fica muito óbvio, se eu tinha presença antes, se eu tinha presença, passo a ter a ausência, o que aconteceu no meio disso, né? Para que o micro-organismo simplesmente não estivesse mais ali, né? Foi a higienização com o produto. Isso nos deu o norte, foi bem bacana, porque nos dá o norte de, olha, o produto está no caminho certo, ele funciona. Já era algo que a gente tinha em mente, porque o produto possui eficácia comprovada em laboratório acreditado pela Anvisa, pelo Inmetro, em micro-organismos muito mais resistentes. Só que a gente sabe que a bola da vez é o SARS-CoV-2 devido a esse momento pandêmico que a gente está passando e não é regional, é estadual, nacional, é mundial, né? O mundo está sofrendo com isso. A gente precisa dar a maior garantia, segurança possível para os nossos clientes. Então, sabendo disso, a gente foi para campo de novo, né? E aí com uma maneira diferente. Agora, ao invés de a gente tentar procurar uma agulha no palheiro, a gente vai provocar aí uma contaminação proposital, onde a gente leva o vírus atenuado até a superfície, né? É interessante dizer, né? Não é a minha área de atuação, mas conversei com algumas pessoas da Eurofins a respeito, né? O vírus atenuado é uma espécie de vírus muito similar com o que é usado para vacinas, né? Então, o risco de contaminação de um vírus atenuado é zero, então você precisa fazer esse procedimento com uma certa segurança, né? Imagina eu falar para um hospital que eu vou contaminar um leito hospitalar com SARS-CoV-2, né? Então, isso gera medo, né, e insegurança. Então, a ideia é que a gente tenha esse vírus atenuado para que a gente consiga fazer isso de uma maneira segura, né, garantindo aí a presença antes da higienização. Então, foi o que nós fizemos em um hospital na cidade de Guarulhos, e aí fica meu agradecimento pessoal aí, em nome da instituição Sparta, por uma pessoa específica, que é a Liliana, do grupo Brasanitas, gerente técnica do grupo Brasanitas, que entendeu a ideia do teste, entendeu a importância e as vertentes que isso pode abrir aí para o mercado como um todo, né? Desde o início ela comprou a ideia e nos apoiou, nos ajudando a operacionalizar esses testes, né? E aí no Hospital de Guarulhos, junto com o pessoal da Brasanitas, nós fizemos a inoculação de 3 superfícies, né, distintas, tendo uma presença antes, fizemos a higienização, tendo uma ausência depois. E aí eu vou pedir para que os meus ajudantes aí, né, o pessoal da minha equipe, né, da equipe técnica da Sparta que está nos bastidores, que vocês não estão vendo, mas estão nos bastidores, mas para que compartilhe
uma pequena apresentação com vocês, né? Nos bastidores aí estamos com a Aline Lima, que é a nossa supervisora técnica, né? O Helder Takashi, nosso engenheiro de alimentos, Maíra Tester, que é a nossa médica veterinária, né? Cada um acaba sendo direcionado por um segmento de mercado que a gente atua, e eles estão nos dando esse apoio aí, fazem parte de toda a construção desse trabalho junto com a Eurofins. E a ideia dessa apresentação é só mostrar de uma forma bem didática, né? Bem simples do que foi feito, né? Então, o que eu comentei agora verbalmente, se você puder passar o slide, né? Nós tínhamos um leito, né? Aí tem a representação de um leito, onde nós inoculamos o vírus na grade, né? Da cama, na grade lateral esquerda da cama, né? No braço, né? Que é a grade lateral da cama é um material polimérico, né? Um plástico, né? Nós já na cadeira, na poltrona, no braço esquerdo também, que já é um material, uma mobília, né? Parece um MDF, né? E também no espelho da porta do banheiro, né? Decidimos colocar no espelho e não na maçaneta, mais para ter uma amplitude aí, né? De área de amostragem, né? Que eu preciso de uma área de amostragem significativa, né? Onde nós tivemos aí plástico, mobília, metal, superfícies distintas, diferentes, algumas mais porosas, outras sem porosidade, para ter uma ideia se o produto teria a devida eficácia. Nós aplicamos o produto dentro da técnica de higienização que é utilizado pelos hospitais, né? Então, você tem o produto sendo pulverizado num acessório, numa ferramenta, que pode ser um pano de microfibra, um pano de algodão, um TNT, um wipes, ou até mesmo uma fibra de limpeza, onde isso é passado na superfície, não de maneira a esfregar, né? Porque a técnica de esfregação, né, para uma limpeza molhada é interessante, mas para uma limpeza úmida que não requer enxágue, você acaba espalhando a sujeira. Então, sempre unidirecionalmente, né, sempre no único sentido, a fim de recolher a sujeira e a contaminação, né? Então, fizemos a higienização das superfícies da maneira que deve ser feito por um colaborador que não sabia que as superfícies estavam contaminadas, e posteriormente a limpeza terminal, né, que é aquela limpeza que os hospitais fazem, seja na alta de um paciente, óbito, transferência do paciente, ou paciente acamado por mais de 15 dias, né, que é aquela limpeza que você faz do teto ao piso, pegando 100% da superfície. Após isso, nós fizemos uma nova amostragem, um novo swab, né, da superfície que nós propositalmente contaminamos, e aí o resultado final foi que antes da higienização houve presença em todas as superfícies, pós-higienização tivemos ausência em todas as superfícies. Isso é bem interessante porque é o produto sendo desafiado, né? E não só o produto, né? É óbvio que o nosso intuito é em cima do produto em si, mas você tem um protocolo de higienização, um procedimento onde você tem vários fatores que são interferentes, tanto o procedimento, né, a sistemática da limpeza, a capacitação do colaborador, o engajamento do colaborador para fazer essa limpeza, entender que ali naquele exato momento ele é como se fosse um agente de saúde, porque ele está promovendo saúde ao limpar o ambiente, né? Os acessórios que ele está usando, o produto em si e a técnica, né? Para que você consiga ter um resultado satisfatório, né, em termos de segurança, para um paciente que possa ser internado ali ou ter uma estada ali durante algum período. Então, tivemos aí a presença antes, a ausência após, e para a gente foi muito satisfatório isso, interessante, porque é a prática. É o dia a dia, né? Como o produto é utilizado, né? Como é realizada a higienização hospitalar em todos os hospitais que seguem o protocolo de higiene e limpeza do manual da Anvisa.
né? Então, não fica uma aresta, né? Um porém, uma dúvida, um ponto de interrogação em relação ao se o produto está sendo efetivo ou não, porque a gente conseguiu aí juntar dentro de um escopo de teste que a Eurofins nos apresentou, todos os fatores que envolvem o protocolo de higienização dentro desse segmento, né? Se fosse um outro segmento, isso também poderia ser adaptado, né? Como a Eurofins comentou, eles têm sistemas de amostragem de ar, então, dentro de um sistema de higienização de ar, você teria outros protocolos específicos para ser seguido, para que você consiga ser mais abrangente. Se fosse efluente, a mesma coisa, né? E assim sucessivamente. Então, a nossa ideia foi focar a parte do teste de desafio, né? Da eficácia comprovada em frente ao SARS-CoV-2 para um produto dentro de um processo de higienização, né? Isso só foi possível através aí dessa mais nova grande parceria com a Eurofins. A gente agradece, José, por esse apoio, desse trabalho, e por estar aqui hoje com a gente, né, dando essa canja aí, né, falando um pouco a respeito da Eurofins e do que vocês têm para oferecer para o mercado. Eu me coloco à disposição do mercado, das pessoas que estão assistindo, quem tiver interesse de fazer qualquer tipo de teste, monitoramento, dentro da sua instituição ou indústria, fique à vontade de entrar em contato comigo. Na edição do vídeo que vai estar sendo postado no YouTube, eu vou deixar meu telefone, eu encaminho em contato do José e a gente pode linkar esses pontos aí para que a gente consiga levar essa prestação de serviço, essa ajuda, esse apoio para quem tiver interesse em realizar, né? Essa informação é importante, de domínio público, não é algo que a Sparta retém para ela como um diferencial tecnológico ou coisa do gênero. A gente se sente orgulhoso de ser pioneiro nesse trabalho junto com a Eurofins, mas a gente sabe que isso aí é um legado que fica para a sociedade como um todo, para ajudar. A gente está num momento difícil, doído, né? Duro, né? De pandemia viral, e esse trabalho em conjunto com todos os envolvidos, né? Seja fornecedor de serviço ou produto, né? Prestadores de serviço, instituições, indústrias, para tentar passar por esse momento aí da maneira menos traumática possível, né? Com o menor número de perdas e etc. Então, a gente fica feliz em poder ajudar nesse ponto, em linkar a Eurofins com as instituições finais. E eu agradeço mais uma vez aí a quem nos assistiu, né? Investiu aí o tempo, né, para um pouco de informação de qualidade, né, com o intuito de ajudá-los, né. Mais uma vez, obrigado, José. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Só agradecer mesmo o espaço, agradecer a confiança que a Sparta teve conosco. A gente também fica bem feliz em poder agregar, né, em possíveis soluções para esse momento que a gente está tendo. E também orgulhoso de ver, né, empresas como a Sparta com essa visão, né, de não só de agregar valor, mas também de compartilhar isso. Então, achei muito, muito nobre e foi também um motivador nosso para essa parceria. E estou aqui também porque vocês precisarem, não só a Sparta, mas toda a sociedade, de modo geral, para a gente poder melhorar aí esse momento difícil, conforme você falou. Agradeço aí a todos e estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, José. Agradeço a todos. A Sparta vai soltar também um mini vídeo falando um pouco a respeito disso, do que foi feito. É um resumo desse webinar, em um videozinho de alguns minutos, né? Que vocês possam aí compartilhá-lo via aplicativo de mensagem, e-mail e etc. É um vídeo que tem bastante informação, conteúdo, validado pela Eurofins, né? A gente compartilha sempre esse conteúdo, até para que a gente esteja falando a mesma língua, né? Não informar, não desinformar.
E por isso agradeço mais uma vez também, José, por essa ajuda aí na realização do vídeo. E obrigado pelos que ficaram aqui uma horinha com a gente, né? Esperamos ter ajudado e até a próxima, né? Fica aí com o nosso lema, Spartan, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Esse é o nosso intuito. Isso aí. Até logo, agradeço.